Pronto. Uma outra pergunta aqui. É do Fernando Lima. Também está parabenizando pelo sistema. Eu também estou amando. Ele está perguntando sobre a questão do acesso. Eu acho que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas aí ele está perguntando o seguinte: se essa tela inicial, com esses gráficos e com essas informações, ela aparece da mesma forma para diretor escolar, professor, secretário municipal, ou para cada grupo vai aparecer uma tela diferente? A tela, o layout é o mesmo, tá? Muda de uma tela para outra é o menu, as opções do menu, tá? Esses gráficos e esses indicadores aparecem para todo mundo, tá? Uma coisa que poderia ser feita, mas até agora não teve como priorizar. Tem muitos detalhezinhos que a gente não fez, eu não fiz por falta de tempo, para falar a verdade, porque sempre tem algo mais importante na frente. Mas o que é possível fazer? Por exemplo, se entrou um usuário de escola, ou seja, um diretor, ou um secretário de escola, um coordenador pedagógico, ele não é funcionário da secretaria. Aí, esses índices e esses gráficos mostraria só daquela escola dele. Coisa que está escrita aí, está lá na lista de coisas a fazer, né? Por enquanto, não. Por enquanto, ele mostra que são as opções. Por exemplo, o administrativo, que é onde o diretor controla a frequência dos professores, frequência dos funcionários, cadastro dos funcionários da escola, as equipes de atendimento, tabelas e coisas assim, só aparece no do diretor. Se eu entro no de um coordenador pedagógico, de um secretário, não aparece isso, porque não é assunto dele, não interessa para ele. Então, só o que muda é o menu mesmo. Algumas opções são comuns, são escolhidas opções, outras são específicas, né? Basicamente é isso. Certo. Mais uma pergunta aqui. Essa é do Carlos Alberto. Ele está perguntando se o script case, o manuseio dele, se assemelha a um Moodle. Tipo, lembrando que no caso do Moodle, os recursos são mais limitados, enquanto que o script case, a implementação de recurso é mais ampla? É a pergunta dele. Olha, eu não vou poder responder essa pergunta dele, porque eu não conheço o Moodle. Já ouvi falar, sei do que se trata, mas nunca trabalhei, não conheço, não cheguei a utilizar. Meu conhecimento prévio era em PHP puro mesmo. Na época, não era nem sistemas, eu desenvolvia sites em PHP, HTML e PHP. Então, outras ferramentas eu não tenho conhecimento, não sei dizer se ele é mais fácil ou não do que o Moodle, porque eu não conheço mesmo. Certo. Outra pergunta aqui do Sandro é se tem integração com o SEDE. Esse SEDE é Secretaria Estadual de Educação, Sandro? O sistema gera relatório para censo escolar? Sandro também que pergunta. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando nisso a partir desse ano, mas porque o período do censo ele já passou, tá? É o seguinte, o sistema do Estado, o sistema do censo escolar, ele não é feito de uma forma para integrar o sistema dos municípios. É uma coisa que nunca ninguém entendeu o porquê existe essa dificuldade, mas ele não é integrado, né? Se você for ver, por exemplo, em outros países, uma informação sobre um aluno, ela está disponível em todos os sistemas, é tudo integrado, né? Como existe, no Brasil, você tem muita questão de o município está fazendo um sistema, o Estado está fazendo outro, o MEC tem outro sistema, cada um é uma empresa desenvolvendo, cada um é uma equipe, nunca se pensou em fazer uma coisa única, né? E a própria integração dos dados, ela não é facilitada, né? Porque a gente queria, por exemplo, uma forma de você poder importar os dados do censo, ou melhor, exportar os dados do nosso sistema e importar direto para o censo.
Por enquanto, ele não tem isso, tá? A entrada de informações no censo ainda é manual. Então, é uma incoerência, mas, por exemplo, você tem um sistema desse com todas as informações de nota, de aprovação e reprovação dos alunos, tudo isso, mas você não consegue colocar esses dados digitais no sistema, tá? E o que a gente já pesquisou sobre o formato que eles possam importar, até hoje a gente não conseguiu uma informação completa que falasse para a gente, olha, vocês têm que produzir um arquivo desse, com esse formato, em Excel ou em SQL, com essa estrutura, e aí vocês vão conseguir incluir isso, né? Então, a gente não trabalha dessa forma ainda. A entrada de dados no censo é manual ainda. Ok. Eu vou dar uma agilizada aqui, Zamboni, porque está chegando muitas perguntas e a gente passou um pouquinho do tempo. Não sei como é que o pessoal está aí de horário e você também, que já disponibilizou bastante tempo aqui com a gente hoje. Eu vou tentar dar uma corrida aqui com as perguntas para a gente tentar otimizar, ok? Tem uma pergunta aqui sobre o custo, mas se refere ao custo de contratação, se é o Zamboni que contrata ou se é a prefeitura. Essa eu posso responder, que eu sou da área comercial, sou gerente de contas para governo aqui do Script Case, e a contratação, ela ocorre pela própria prefeitura, no caso do Zamboni, pela Secretaria Municipal de Educação, tá, Sim. Rafael? Aí cada órgão público pode contratar sua licença e desenvolver os sistemas que considerar interessante para a realidade do órgão, ok? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Alunos duplicados, alunos que estejam com cadastros duplicados no sistema, existe algum tratamento para isso? Olha, é pelo CPF, tá? Quando a gente pegou o sistema, o banco de dados anterior, do sistema anterior, ele tinha muita sujeira. Ele tinha alunos duplicados, dois cadastros com o mesmo aluno com dois cadastros. Você tinha dados que devem ser obrigatórios em branco, porque a pessoa que fez o outro sistema, ela não queria ter dor de cabeça. Eu acho que não tem maneira melhor de definir isso. Eu não sei se ela tinha outros clientes, mas ela fez uma coisa para não engessar muito e ela não ter problema. Só que na prática isso não resolve. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ajustar o cadastro de aluno para não permitir duplicidade, né? No censo escolar, quando o município vai informar o aluno no censo, e quem trabalha com gestão pública sabe que é muito feita, porque o recurso, a verba que o município recebe, é de acordo com o número de alunos. O número de alunos matriculados, o número de alunos aprovados, tudo isso interfere no recurso do Fundeb que o município recebe, né? Então, essa parte tem que funcionar muito bem. Então, não pode ter erros, não pode ter duplicidade, não pode ter aluno sem CPF, número do NIS, número do SUS, campos obrigatórios, né? Agora, no meu caso aqui, eu impeço a duplicação pelo CPF. Então, o sistema valida isso, né? Ele não permite cadastrar alunos com CPF errado. É a única forma que tem. Uma forma que a gente já pegou, por exemplo, o secretário tem um CPF com erro, quer matricular alguém sem CPF, isso colocando o CPF da mãe como sendo o CPF do aluno. E aí passa, a inclusão é permitida. Mas aí é o caso de um funcionário que não trabalha direito, tem que ser repreendido e não é assim que se trabalha, né? A gente tem uma barreira assim que impeça, né? Mas cadastrar dois alunos com o mesmo CPF não dá. Outra pergunta, se o aluno precisar fazer transferência, pelo que eu estou entendendo, para outra escola que seja da rede municipal, ele precisa fazer novo cadastro ou existe essa integração entre as escolas? Não existe integração. No Brasil, eu não tenho notícia de nenhum estado brasileiro onde você tem um sistema único integrado, né? A gente vê isso muito na Europa, nos Estados Unidos, não vou nem dizer, mas no Brasil, eu nunca escola cadastro,
Cada escola tem seu sistema, cada um tem o seu padrão, sua linguagem, seu banco de dados, não é uma coisa padronizada. Então, quando um aluno pede transferência, ele leva um histórico em papel, né? Ele leva um histórico que é produzido em papel, e aí o funcionário da escola que recebe ele, pode ser em outro estado, pode ser uma escola particular, ele vai ter que digitar manualmente isso. É o que a gente vê acontecer em todos os lugares. Então, se existe algum sistema integrado que integre tudo, eu desconheço. Tudo que eu vi até hoje cada um tem seu sistema isoladamente, né? Então é isso. Perfeito, obrigada, Zamboni. Chegou algumas perguntas aqui que uma mesma pessoa fez, que é o Marcos Barbosa. Ele chegou depois e aí ele perguntou, ele fez uma série de perguntas, mas aí está relacionada também à parte comercial que eu acabei de responder. A licença é sim adquirida pela prefeitura. O Zamboni é servidor, né, efetivo da Secretaria Municipal de Educação, e aí ele perguntou, em caso de mudança de gestão, qual a garantia que a próxima gestão vai manter o sistema? Não temos. A realidade dos órgãos públicos é essa, quando muda a gestão, pode-se mudar tudo. No entanto, o Zamboni pode ser que... Eu estou respondendo essa pergunta e o Zamboni pode complementar, claro. Um sistema de gestão escolar, na minha visão, e pelo menos na minha expertise, trabalhando com órgãos, há muitos anos que eu trabalho com o governo, é muito difícil que uma gestão mude e de uma hora para outra ele mude o sistema de gestão escolar, porque é algo realmente muito complexo, é algo muito trabalhoso. Então, não se faz isso de uma hora para outra, não. É muito complicado. O Zamboni pode acrescentar e, de repente, colocar aí mais alguma informação. Essa é a minha visão, tá? Não, mas a Dayana tá correta. É bem isso mesmo. Teoricamente, assim, toda vez que assume um novo prefeito, um novo governador, ele pode trocar absolutamente tudo o que ele quiser. Ele pode trocar as pessoas, ele pode trocar software, ele pode trocar equipamento, ele pode trocar tudo o que ele quiser. Ele pode demolir prédios, se ele quiser, e fazer de novo. Só que tem certas áreas na gestão pública onde não é interessante. Aí entra o que a Dayana falou. Não, time que está ganhando não se mexe, entendeu? A parte técnica de uma gestão, o que eu já vi muito acontecer, trocam-se os cargos políticos, os cargos de assessores, por exemplo, isso todo mundo cai. E aí eles botam a turma deles, né? É o que a gente sabe que acontece. Mas os cargos técnicos, as pessoas que têm alguma função técnica e que já é uma função que já está ali de sucesso há muitos anos, eles dificilmente trocam. E o mesmo serve para sistemas como esse, entendeu? A menos que exista um motivo, tá? Não é o que eles costumam fazer. Vou dar um exemplo. Se o sistema é uma empresa, se você tem uma empresa que você vendeu o sistema para o município, eles podem, por exemplo, se for uma gestão que não está muito preocupada com os resultados, com o negócio está bom ou não está, ela pode querer trocar. Enfim, qualquer motivo que eles quiserem, né? Então, ele vai abrir uma nova licitação, ou ele vai colocar a empresa de um conhecido, alguma coisa assim. No nosso caso, esse sistema, ele é propriedade da Secretaria de Educação. Ele foi desenvolvido dentro da Secretaria, tá? Então, ele é um patrimônio da Secretaria. Por isso que, no meu caso aqui, eu acho muito pouco provável que uma mudança de gestão vai trocar o sistema. Porque ele não é uma coisa de empresa, né? De beneficiar, de licitação. Entendeu? A gente paga a licença do Script Case anualmente, mas a gente não paga nada pelo sistema, ele é nosso, né? Agora, num caso onde a relação é uma empresa prestando serviço para o município, isso realmente é imprevisível. Cabe à empresa que está vendendo o sistema convencer o novo gestor por que ele não deve trocar.
mostrar que o sistema é bom, que está funcionando, que alguma perda sempre tem, algum impacto sempre tem. E eu acredito que não é uma coisa que eles tenham interesse de trocar, a menos que exista uma vantagem, né? Então, minha opinião é essa, mas é isso. Perfeito. Foi muito boa a tua colocação, Zamboni. A pergunta ainda do Marcos, ele perguntou de quem é a propriedade intelectual do sistema. Normalmente é do órgão que contratou, né? Tem o Zamboni aí como servidor público, então a propriedade intelectual, né? Ele como servidor público, ele está prestando um serviço para a prefeitura dentro da contratação dele, então é da prefeitura. Eu vou fazer um adendo a isso, só para sinalizar o seguinte: quando você contrata a licença do Script Case, tudo que você desenvolve, tudo que é desenvolvido, isso seja o cliente, pessoa física, pessoa jurídica ou governo, a propriedade intelectual é do contratante, tá? A gente não tem acesso aos sistemas que são desenvolvidos com o Script Case, inclusive a gente só está conseguindo visualizar o sistema de gestão escolar porque o Zamboni se prontificou a disponibilizar aqui o acesso ao sistema, então tudo é realmente de propriedade do contratante, seja ele a prefeitura, uma empresa privada, um cliente pessoa física, enfim. Eu posso acrescentar uma coisa? Deve, Um detalhe? fique à vontade. Você está totalmente correta. Só queria acrescentar uma coisa, que acho que é uma coisa bem... Quem já é programador das antigas aí sabe que é assim que funciona. Esse sistema aqui que vocês estão vendo, ele é propriedade, como a Daiana falou, da Secretaria Municipal de Educação. Ele não é meu. O desenvolvimento dele foi pago com recursos públicos. Então, eu não posso comercializar esse sistema. Só que os códigos-fontes do sistema, entendeu? Que estão na minha máquina, e isso inevitavelmente é propriedade de quem está fazendo, do programador. Se eu pegar isso e fizer um outro produto completamente diferente, lógico que aí eu faço nas minhas horas vagas, no meu... Não é, como é que eu vou dizer? Não, aí não é da conta de ninguém o que eu estou fazendo fora do ambiente de trabalho, entendeu? E eu desenvolver um outro sistema utilizando elementos desse, ele é outro sistema. Ele é propriedade minha, eu posso vender, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu não posso é comercializar esse sistema que ele foi desenvolvido com recursos públicos, né? Mas não existe, acho que, nenhum programador que não ficou com os pontos daquilo que ele produziu a vida dele toda, entendeu? E ele acaba utilizando, ou ele utiliza para vender, ou ele vai utilizar os códigos em outro projeto, ou ele vai colocar aqueles códigos, né? O código é livremente compartilhado, né? E aí a pessoa faz o que quiser com o código. Então, essa é a opinião que eu tenho sobre isso. Lembrando que o que o Zamboni está falando é em relação ao código gerado, código final, da aplicação final gerada. Existem órgãos que determinam que isso não seja disponibilizado, que o servidor público não pode ter esse código voltado para ele, tipo que ele possa mexer, existe. Aí depende muito da política de órgão para órgão, tá? É interessante frisar isso, fazer esse adendo na fala aí do Márcio Zamboni, mas eu entendi o que você quis dizer, Márcio. Sim. É porque a gente sabe que quando é dentro de governo é algo bem delicado, né? Sim. E tem uma regra lá, inclusive de... esqueci a palavrinha agora que usa. Confidencialidade. Sim. Então, dentro aí dessa regra, nesse contexto, tem muitos órgãos que limitam. Aí tudo depende. Qual é a regra que o órgão implementou, quais são as normas e diretrizes que o órgão segue. Tem muito isso. Tá bom? Sim. Tem outra pergunta aqui. A gente vai precisar correr agora, Márcio. Tudo bem. Tem uma pergunta aqui do Ivone Elson, conheço. Prefeitura de Boa Vista.
Bonielson. Ele pergunta se consegue fazer transferência de uma escola para outra. Tipo, como foi feita a transferência do ano de 2023 para o ano de 2024? Se consegue fazer esse tipo de transferência. Sim, com certeza. Funciona da seguinte forma: o cadastro do aluno, ele é um cadastro no município, tá? Uma vez que ele já está cadastrado, ele tem o cadastro no município, o que ele pode transitar entre todas as escolas do município. Se ele quiser mudar de escola todo mês, ninguém vai impedir ele, tá? E aí o que a gente faz é o quê? Desvincular o aluno. O aluno ele perde o vínculo com a escola onde ele estuda e ele vai ser vinculado na escola onde ele está começando. A gente não chama de transferência. Eu acho que isso deve ser, não sei se é um padrão ou cada lugar chama de um jeito. A gente chama de transferência quando o aluno vai estar pedindo a documentação para estudar em outra instituição, tá? Quando é dentro de duas escolas na mesma instituição, ele vai sair da escola de um bairro e vai para outra escola do município de outro bairro. Ele já tem cadastro ali, ele só vai ser vinculado, tá? Então, ou seja, toda a rede municipal, né? Se ele migrar de uma escola da rede municipal que ele já faz parte para outra, aí já consegue fazer essa transferência de cadastro. Exatamente. Aí ele só passa a ser, ele vai ser desvinculado, né? A gente chama de removido. Removido é quando a mãe do aluno pede para tirar ele de uma escola e vai colocar em outra. Geralmente as mães de aluno não pedem, elas vão direto na escola nova. E aí, quando a escola nova vai receber o aluno, ela vê, bom, ele já está vinculado em outra escola. Então, as duas secretarias entram em contato uma com a outra e falam, a mãe do aluno tal está aqui para matricular ele aqui. Aí a secretaria desvincula ele lá na escola onde ele estuda para que ele possa ser vinculado na escola nova, né? Sim. E é tranquilo, é um trânsito bem comum, os alunos trocam muito de escola, né? Ótimo. Vamos à próxima pergunta. Eu acho que já foi respondida. Se existe a exportação para outro sistema do governo federal ou estadual? Pelo que eu entendi, não. Não, ainda não. A gente não conseguiu do pessoal do censo. O Estado não integra com municípios. Isso, pelo menos no Piauí, que é o meu estado, isso não existe. Tá? A gente já pesquisou, não há nem interesse por parte deles. Justamente porque cada município tem sua liberdade, tem sua tecnologia diferente e eles acham complexo demais assumir isso. E isso aqui é um sistema federal, que é o censo escolar, a gente ainda está estudando, a gente ainda está aguardando resposta deles sobre o formato de exportação do arquivo para a gente não precisar fazer essa entrada manual, tá? Integrar com o sistema do censo não dá, mas pelo menos a gente poder exportar os dados dos nossos alunos, ao invés de ter que digitar manualmente todo ano ali, fazer o censo, já seria lucro, né? Mas, por enquanto, ainda não tem, não. Por enquanto, a gente ainda está fazendo essa entrada dos alunos no censo manualmente. Certo. Tem uma outra pergunta aqui. Se tem como exportar para o censo escolar, já respondemos que não. Essa foi a pergunta do Jurandir Nascimento. Não tem. Outra pergunta aqui do Rafael. Ele perguntou referente aos dados que precisam ser herdados. Como comentou, qual a quantidade de espaço de disco que precisou para fazer essa implantação? São terabytes? Como ficou a questão da configuração de RAID, desses servidores, já que são locais? Parabéns, o sistema é muito bom, está todo mundo amando. E eu estou notando que está todo mundo amando, porque desde a hora que a gente começou, poucas pessoas saíram. Normalmente vai caindo muito, né? E ainda está quase todo mundo aqui. Bom, a questão de espaço em armazenamento, eu não sei se ele está falando sobre vou trabalhar localmente com o script case ou se ele está falando no host.
né? No sistema na internet. Eu não sei se ele também quis colocar tabelas, são tabelas de espaço. Como fica? Porque ele colocou com sigla, né? Não, veja Aí, só. Em questão de espaço, dados ocupa muito pouco espaço. Para você ter uma ideia, nós temos a tabela maior que o sistema tem é a tabela de frequência. 5.823 alunos ativos, tá? Imagina 5.823 alunos todo dia tendo uma falta ou uma presença no diário online de cada professor. Ou seja, para cada disciplina, cada aula que ele assiste, ele tem uma presença ou uma falta, né? Então, para cada aula, ele tem um registro. Então, você imagina, a nossa tabela de frequência de alunos do diário online, ela está aí com quase 3 milhões de registros, aproximadamente 3 milhões de registros. Tá? Essa é a maior. O banco de dados inteiro, quando eu dou um dump, eu exporto o banco de dados inteiro para backup, ele está me dando menos de 300 mega. A única coisa que eu apago periodicamente é o log do Cigen, que é o log gerado pelo módulo de segurança do script case. Eu mantenho 30 dias, se não teve nenhum problema, eu apago. Justamente para ficar controlando o tamanho do banco de dados para backup, né? Então, para você ter uma ideia, o sistema está funcionando desde 2021. Já tinha dados que vinham desde 2019. Nós temos 5 mil alunos, tem quase 9 mil alunos cadastrados. Nós estamos com 300 mega, tá? Agora, o que ocupa espaço? Fotos, vídeos e arquivos não dados, né? Isso ocupa espaço. Isso realmente você tem que ter um espaço no host para aguentar aí todas as fotos, arquivo em PDF, na avaliação da educação infantil, porque a educação infantil, pré-escola, creche, ela não tem notas, entendeu? Então, a avaliação, que não pode nem chamar de avaliação, mas o registro das atividades dos alunos, ela é em forma de relatório, e aí a gente tem isso no sistema. Então, gera muitos relatórios em PDF. Esse tipo de dados, imagens e relatórios em PDF, ocupa muito espaço em disco. Eu não sei se é em relação a isso que ele perguntou, mas se for isso, e o sistema em si, esse sistema não tem nem 20 mega, entendeu? Os fontes que eu digo, né? As aplicações script case dele não dá. No host, o sistema inteiro, acho que deve estar dando 200, incluindo o ambiente de produção, ele deve estar com 350 mega, 380 mega. Então, espaço não é um problema, não. Ótimo. Tinha uma pergunta aqui do Jurandir Nascimento, perguntando se o Script Case tem alguma API de armazenamento externo, como o Google Drive, por exemplo. Tem. Eu não utilizo. Eu utilizo o meu host, é o host do próprio Script Case. Como no começo eu não estava muito bem ambientado, e eu não conhecia muito bem a ferramenta e as dificuldades de instalação, eu não quis arriscar, entendeu? Então, eu falei, eu vou contratar o host do próprio Script Case. Se por alguma razão não for bom, tiver algum problema, eu troco, mas nunca tive problema. Então, eu não uso nenhuma API externa, mas as aplicações do Script Case que trabalham com arquivos em anexo, por exemplo, cadastro, que você vai ter campo imagem, campo PDF, campo documento, campos de anexo, né? Você tem duas formas de trabalhar. Ou você traz o próprio arquivo para o banco de dados, né? Eu esqueci até o nome como é que chama isso no Postgres que eu uso, né? Mas assim, ou você pode armazenar no próprio host, numa pasta, que é a forma como eu trabalho. E é possível, dentro da aplicação, você informar
para salvar no Google Drive, por exemplo. Então, eu não uso, mas eu sei que tem e é bem fácil de usar. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Eu nem sei se vai dar tempo de responder todas as perguntas, mandaram muitas. Transferências entre escolas do mesmo município. Precisa cadastrar novamente, transfere diários, notas e demais informações? Essa pergunta já foi respondida, mas não mais ou menos. Transferir é tudo, né? Aí por isso que eu repeti, tá? Porque é o seguinte, aí é o seguinte, você tem duas coisas. O cadastro do aluno é uma coisa e a produção do aluno nesse ano letivo, a gente trabalha com o conceito de ano letivo. Ó. Aqui você tem tabelas. Não, tá aqui, ó, desculpe. Painel de controle, eu dei o nome. Aqui eu crio o ano letivo, tá? Aqui eu encerro um ano letivo e crio outro, tá vendo? O meu sistema ele começa em 2019 e vem até 2023, tá? É aqui que eu abro para inserção de notas, que a gente costuma dar prazo para eles, de ficar aberto ou fechado e tudo. Ele usa esse ano letivo para separar as notas dos alunos de cada ano. Então, o que acontece? Se ele transfere de uma escola para outra no meio do ano, as notas que ele teve na primeira escola, assim como as faltas e tudo, é transferido para a nova escola, tá? Ele não... eu vou mostrar como é que eu faço aqui pelo cadastro de alunos, tá? Vamos pegar aqui um cadastro de alunos. Eu estou com o usuário admin, mas ele permite ver. Vou pegar um aluno de ensino fundamental. Esse aluno aqui, ó. Tá vendo essa flechinha do lado esquerdo, onde está meu mouse? Aqui mostra o histórico do aluno, tá? Não sei se está dando para ver. Isso aqui é uma subconsulta. É um recurso de subconsulta na aplicação Grid do Script Case, tá? Então, ele me mostra o histórico de cada aluno, onde ele já estudou. E aqui eu consigo ver o boletim, tá? Só que esse aqui é do infantil. Só um instante aqui. Pronto, esse aqui. Tá vendo? Eu clico aqui, vai me abrir em modal, aqui, o boletim do aluno nesse ano letivo. Tá vendo? Essas são as notas dele. Então, como esse ano letivo não está terminado, tá vendo? Ele tem até a nota 4, da nota 5 para frente ele não tem, porque é esse próximo semestre. Quando ele entra numa escola nova, todas essas notas do primeiro semestre são copiadas para o segundo semestre. Tá vendo? E você consegue imprimir o boletim dele. Então, esse recurso é bastante usado aqui, que é uma subconsulta. É você poder abrir dados de outra tabela dentro de uma grid de uma outra tabela. Não sei se deu para responder, mas acho que é isso. Concordo. Deixa eu correr aqui. Alguém perguntou da versão. Qual a versão que foi utilizada? Eu reconheci a versão 9 aí. É a última. A versão 9. Aqui, ó, 99018. Perfeito. Mas aí, quando iniciou, estava em outras versões assim. Versões anteriores dentro da versão 9, né? Isso, Zamboni? Eu já comecei com a versão 9, né? Isso. Perfeito. Aí só vem atualizando. Certo. Alguém respondeu aquela pergunta sobre o Moodle. O Marcos Barbosa, ele deu a resposta aqui para aquela dúvida que tinha, se era parecido com o Moodle. Ele está dizendo que não é nada parecido, não tem nada parecido. Outra pessoa, a Luciana Silva, disse que já utilizou o sistema Moodle e que o sistema desenvolvido pelo Zamboni é mais simples, mais intuitivo de utilizar. O Moodle é um pouco mais complexo, é mais engessado. Então, se a pessoa ainda tiver aí com essa dúvida ainda do Moodle esclarecida. Deixa eu correr aqui.
Não, essa aqui já foi respondida, que é sobre escolas do mesmo município precisa cadastrar o aluno novamente, não precisa, é feita a transferência de dados. Você disse que alguns professores utilizam celular. Para que essas aplicações tornem-se responsivos ou alguma ferramenta, ScriptCase é responsivo. Mas você colocou mais alguma coisa para responsividade? Não. O que acontece, a questão do responsivo é o seguinte, tem certas coisas que são impossíveis de você fazer. Por exemplo, uma grid, uma consulta com muitas colunas, não sei se eu lembro de alguma aqui. Não. Uma consulta com muitas colunas, fatalmente você vai ter uma barra de rolagem horizontal, que é uma coisa que ninguém quer em sistema de celular, tá? Para você utilizar esse recurso de você usar a mesma consulta, por exemplo, você pega uma consulta como essa, se eu for colocar ela no celular, ela vai ter uma barra de rolagem horizontal aqui, tá? A responsividade do ScriptCase é o seguinte, se eu usar, essa tela que eu estou usando é uma tela Full HD, né, 1920. Se eu for usar com uma tela HD, 1366 por 768, ela aqui é a tela. Se eu pego e faço isso, ó, peraí. Tá vendo? É que esse menu, na verdade, esse menu não foi feito para isso, mas é só... Eu uso outro tipo de menu nas aplicações de celular. Habilita a opção lá do mobile, né? Habilita aquelas funções. Isso. Funciona muito bem, essa que é a questão, mas cabe ao desenvolvedor você ter essa... Porque ele não vai omitir colunas, tá? E sem omitir colunas, ele vai ter barras de rolagem horizontais. Então, ou você cria uma segunda aplicação que, mesmo atuando de forma responsiva, ela só tem a informação necessária, ou navegação com barra de rolagem horizontal, entendeu? Esse menu aqui, por exemplo, se eu entro, eu uso Direct, tem uma função, uma macro, tá? Que ela permite identificar o tipo de tela que o usuário está usando. Se ele é uma tela computador, tablet, celular, o que ela é, né? Se ela vê que não é um computador, eu consigo redirecionar para uma aplicação mais ajustada para celular, entendeu? É assim que eu costumo trabalhar. E deixa eu ver se eu... Não, aqui eu não vou conseguir, não. Eu queria abrir, mas não vai dar certo. Mas, enfim, a responsividade, ele tem aquela ele ajusta muito bem os formulários. Então, por exemplo, um cadastro de aluno. Está vendo que eu tenho 3 colunas aqui? Eu determinei que os blocos... esse bloco eu trabalho com 4 colunas. Esse bloco eu trabalho só com 2. Tá? A mesma aplicação, se eu abro ela no celular, ela sozinha já me coloca o bloco como coluna única, tá? No padrão mobile. Tá? Então, é esse tipo de responsividade que a gente já tem pronta no ScriptCase e não tem que se incomodar. Agora, em caso de grids, aí não tem jeito. Aí, nenhum lugar você vai ter isso. Você tem que planejar. Se você não quiser barra de rolagem, você tem que planejar ela de uma forma em que ela não tenha muitas colunas, né? E esse redirecionamento é uma forma de... Acho que é uma forma bem padrão de trabalhar com isso. Você detecta se for um celular, ele redireciona para outra aplicação, tá? Então, por exemplo, essa chama consulta alunos. Aí eu vou ter uma... Ela só tem essa coluna aqui, o nome, tá? Então, esse tipo de jogada a gente tem que fazer, mas a questão da responsividade funciona muito bem, aquelas que vêm por padrão no ScriptCase, né? Principalmente para formulário. Ótimo.
Vamos lá. Eu estou tentando avançar e toda vez que eu tento avançar, chegam mais perguntas. Eu estou cortando algumas que sejam bem parecidas, tá? Perguntou qual o banco de dados que é utilizado. Eu utilizo o Postgres SQL. Perfeito. Pode ter lançamento do plano de aulas e notas em um diário antes de terminar? Não entendi. Repete, por favor. Ele está perguntando se pode ver um lançamento de plano de aulas e de notas. Sim. E de um diário Sim. antes de... Acho que você mostrou, né? O diário. Não. Eu vou mostrar aqui um acesso de professor. Ó, eu vou entrar com acesso de professor. Só que vai mostrar a versão de computador, não vai mostrar a versão mobile, né? Porque aí ia complicar a nossa vida aqui. Eu teria que ter pensado numa forma de um emulador da tela do celular. Então, ó, por exemplo, isso daqui é um acesso de professor. O acesso de professor, ele é um acesso bem mais simples, porque 90% usa no celular, tá? Então, o que acontece? Ele só tem o que interessa para o professor mesmo. Ele tem o calendário escolar, ele já cai direto aqui. Isso aqui são os diários desse professor que está vinculado ao meu usuário aqui, tá? Então, essas são as turmas dele. Então, o que eu tenho? Cada linha dessa coluna é um diário dele. Esse professor dá aula no 7º, 8º, 7º A, 8º A, 7º B, 6º B. Essas são as turmas dele, tá? Na mesma escola, nessa escola aqui. Aqui é a disciplina, educação física, tá? Então, para ele lançar a aula, ele faz o quê? Eu tenho esses botões em linha, eu clico em aulas, ele me traz a lista de aulas. Isso daqui é porque eu estou usando... Essa falta do ícone aqui é porque eu estou usando ele offline, tá? Isso não acontece na versão... Essas são as aulas que ele lançou, tá vendo? Aqui eu tenho como ver a aula, só para consultar. Ela é feita dessa forma aqui, que é para se ajustar bem ao celular, tá? E aqui, para ele lançar... Eu vou cadastrar hoje. Eu abro esse calendário, pego o dia de hoje aqui, 30, número de aulas, que é o número de horas, né? 2, atividade. Teste do sistema. Aí a descrição da aula, que é um campo texto. Aula de teste. Uma vez que eu salvo a aula, ele me traz a lista dos alunos para eu pôr a frequência, tá vendo? Isso aqui, para quem conhece o Script Case, é um mestre detalhe, tá? Eu salvo o mestre, gero os registros na tabela detalhe, e aí eu mostro aqui no mestre detalhe. Então, ele me traz todos os alunos com presença. Isso é o que o professor faz na sala de aula. Isso que eu estou reproduzindo aqui, tá? E aí eu venho e boto falta nos alunos que faltam. Professor. Então, ele mostrou a data da aula, o dia da semana ele traz automático, o número de horas dessa aula, que pode ser uma só, pode ser duas. O título da atividade, aqui ele coloca o que ele trabalhou, e a descrição. Aqui é um campo texto, tá vendo? É um campo texto que eu consigo copiar todo um capítulo de um livro, se eu quiser. Tá? E aí eu salvo a aula e ele me traz a frequência. Pronto, está feito. Tá? Aí tem uma questão que eu trabalho aqui, não sei se é válido dizer ou não. Esse status que não está mostrando o ícone é a validação. Isso é muito comum. Isso daqui eu me inspirei no sistema do Estado. Tá? O que acontece? O professor ele pode lançar desonestamente uma aula num dia que ele faltou. Tá? E aí, quando as pautas do professor estão integradas ao diário online, uma coisa é você ter um diário online isolado, que ele atua só na parte acadêmica. Outra coisa é você ter um diário online integrado com que é isso que todo mundo quer hoje em dia. Ninguém quer mais um diário desconectado. Quer, por exemplo, que uma aula não lançada,
entre como falta no pro professor, né? Então, o que acontece? Uma aula lançada, ela tem que ser validada pelo coordenador. Tá vendo? Eu acabei de lançar uma aula aqui, não vai dar para ver os ícones diferenciados, porque eu estou usando offline. Tá? Então, o que acontece? O professor lançou as aulas aqui, aí eu saio, vou entrar como coordenador. Pronto. Entrou aqui o acesso do coordenador. Aí eu tenho uma parte aqui que é a validação de aulas. Diário online, validação. Validação de aulas. Aí eu pego a data que eu quero validar, dia 30, ele vai me trazer todas as datas, todas as aulas que os professores lançaram no dia 30. Como esse backup é de ontem, a única aula do dia 30 é essa, e o status está aguardando validação. Tá? O status, aqui a bolinha devia estar amarela, depois ela fica verde. Aí eu coloco como confirmada, tá? E salvo. Para que serve recusada? Para o caso do professor que está agindo de má fé, que faltou no dia e foi lançar a aula para não se dar mal. Aí o coordenador recusa. Isso é uma coisa muito usada no sistema do Estado e acho que várias escolas. Então, você tem o coordenador pedagógico como responsável pela validação das aulas no Diário Online. Aqui vai estar uma lista de aulas e aí ele valida e salva. Uma vez validada, aí sim já está computada como aula dada pelo professor. Tá? Ele não leva a falta. Acho que é isso, né? Acho que... Ótimo. Estão Deu para... perguntando... Eu acho que deu para dar uma boa ideia, sim. Deu sim, Zamboni. Estão perguntando qual a versão do PHP, o banco de dados, o Zamboni já disse que é... PHP é o PHP 8.1, que é o que é usado pelo script case novo. Perfeito. O professor consegue inserir uma data para lançar a chamada em dia que não seja letivo? Em dia que não seja letivo, ele impede. Impede, né? Essas validações, essas validações são validações que a gente costuma fazer, né? Para ajudar. Então, no meu caso... Ele perguntou isso, se fez algum tratamento para isso, se consegue lançar dias futuros, ou, por exemplo, uma data posterior a hoje. Não. Deixa eu entrar como professor aqui. As validações que eu faço é o seguinte: o professor não consegue lançar aula em dias não letivos, nem lançar aula com data acima de hoje, ele só consegue com a data máxima de hoje, e se ele vai lançar quer ver, se não me engano, esse professor, ele não tem aula de terça. Eu vou tentar lançar uma aula de terça. A grade dele não tem terça, tá vendo? É que aqui não vai mostrar... Ah, vai sim, ó. Você tem aqui o cadastro do professor, a minha grade. Aqui o professor consulta a grade dele. Tá vendo? Terça-feira ele não tem aula. Se eu for lançar uma aula numa terça, ó, você não tem aulas na grade nesse dia da semana. Continue se tiver certeza ou corrija. Por que continue se tiver certeza? Porque às vezes existem trocas, mas ele avisa que o professor está lançando aula na data errada. Então, se é de propósito, ele permite. Se não é, ele está lançando errado, pelo menos ele foi avisado. Quando é feriado, domingo, ele nem consegue. Se o professor errar a data que leciona, consegue apagar? Errou a data. Consegue apagar e consegue editar. Por exemplo, eu vou voltar naquela aula. Ó, alterações. Ok. Fechar aqui. Meus diários. Ó, essa foi a data de hoje. Tá?
Ah, foi feita uma modificação, desculpa. Ele não consegue editar, ele tem que apagar a aula. Essa aula está validada, essa que é a questão. Se a aula já foi validada pelo coordenador, ele não mexe mais. Está vendo que eu desabilito os botões? O botão salvar está desabilitado, está vendo ele apagadinho? E o botão excluir também está desabilitado. Uma vez que o coordenador validou, acabou, ele não mexe mais. Tá? Se ele lançou errado, ele tem que pedir para o coordenador tirar a validação, para ele editar ou a data, ou a coisa que ele escreveu errado aqui, ou qualquer coisa, mas a aula validada ele não mexe. Deixa eu ver se tem alguma não validada aqui. Vamos pegar essa de sexta. Ah, tá tudo validado. Mas, enfim, essas verificações têm que ser feitas para manter a coerência, né? Para eles não conseguirem modificar informações que já foram validadas, que já entraram no administrativo, no caso. Né? Perfeito. O Fernando tá pedindo para ver lançamento de notas. Ele queria ver essa aplicação. Pronto. Então, ó, essa aqui é a tela do professor, né? Aqui do lado de aulas você tem notas, tá vendo? Então, por exemplo, no mesmo tem que ser na mão, tem que ser fácil porque ele usa isso no celular, ele usa às vezes no computador em sala de aula. Então tá aqui, ó. Então eu abri, tá na linha do diário. Deixa eu voltar ali. Voltar. Para cada turma dele, essas são as turmas dele, tá? Ele é um professor de educação física. E ele dá educação física para todas essas turmas aqui. Do lado das aulas tem as notas, tá? E aqui é onde ele põe as notas dos alunos. Eu coloquei em abas, tá vendo? Primeiro semestre, segundo semestre, resultado final, tá? Quando eu tenho notas fechadas para inserção, lá no meu painel de controle do administrador, ele aparece assim, tá? Então, por exemplo, só a quinta nota está aberta. A quinta nota é agosto. Ele não consegue colocar setembro, outubro, novembro, tá? Quando aparece o que é um aluno inteiro está desabilitado, somente leitura, né? Read only. É quando o aluno já foi removido para outra turma ou para outra escola. Então, se o aluno mudou de escola, ele aparece aqui para ele somente leitura. Ele não consegue editar a nota de um aluno que não está mais nessa turma. Ou ele foi transferido, ele não estuda mais aqui. E ele também só consegue inserir as notas que a gente liberou. Então, a gente liberou a quinta nota. Então, ele consegue pôr as notas dos alunos na quinta nota, tá vendo? Da sexta para frente, ele não consegue. E aqui você tem o resultado final. Total geral de pontos, prova final, né, que eles têm direito, total geral do semestre. Aqui é o do semestre, aqui é o total geral, e aqui o total de faltas, e aqui o resultado final, a situação final. Se ele for reprovado, aprovado, tá? R removido. Como não tem todas as notas, a soma está dando tudo reprovado. Conforme os alunos vão atingindo a soma de pontos necessária para aprovação, aí começa a mudar aqui para aprovado. Os alunos ficam aprovados, entendeu? E aqui, eu não sei se tem nota, se tem... É só para ajudar... tá sem fotos, né? É isso, a parte de notas é aqui que faz. Ó. E ele consegue fazer tanto pelo celular como computador, tá? Aí fez de uma turma, volta, vai fazer de outra turma, tá? E aqui você tem o diário em PDF, porque algumas escolas querem imprimir o diário, tá? Então, aqui é um PDF com o conteúdo do diário. É uma incoerência você criar o diário online e você depois imprimir ele, né? Se é para imprimir, gerar papel, para que online? Mas tem casos onde é necessário.
A auditoria da controladoria lá da CGU, às vezes eles exigem os diários dos professores impressos, tá? Então está aqui o diário impresso dos professores aqui, os dias dados, o tema da aula, tá? Então é para isso que tem esse PDF aqui. Deixa eu tentar incluir aqui mais uma pergunta que chegou. Aluno que veio de outra escola e ele fica nos lançamentos de notas e chamada em ordem alfabética, tipo, já existe lá em ordem alfabética, entrou alguém novo, consegue validar essa mesma ordem alfabética? Consegue. No nosso município, a gente não usa o número do aluno. Tá? Os números que aparecem aqui para o professor, cadê? São números sequenciais. Ó, tá vendo? Isso aqui é um número sequencial só para ele se orientar. Não quer dizer que o aluno tem número. Mas tem escolas onde o aluno tem um número, né? Isso varia de uma instituição para outra. Cada uma trabalha de um jeito. Agora, sempre que entra um aluno novo, na hora que ele for exibir os dados, ele vai exibir pelo campo, o campo ao order by, né? Onde ele está indexado. O próprio select da consulta. E aí eu indexo pelo nome do aluno. Então, não tem problema quanto a isso. Pode colocar quantos alunos quiser, que aqui vai estar sempre em ordem alfabética. Né? É isso. Perfeito. Eu acho que tem mais alguma pergunta, mas a gente respondeu. O El Menezes, ele queria saber se o Zamboni pode disponibilizar o e-mail para que ele possa tirar algumas dúvidas depois. Claro, sim. Pronto. Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui no chat, pode ser? Você tem. Pode colocar sim. Não tem problema nenhum, não. No que eu puder ajudar aí, o pessoal que está mexendo com o sistema de gestão escolar. Porque, assim, esse sistema tem muita coisa, gente. Não, se eu for mostrar tudo que o sistema tem, uma coisa é você falar sobre o desenvolvimento, sobre o script case, como é que faz. Outra coisa é entrar na parte de gestão escolar mesmo, tá? Para ter uma ideia, nós estamos começando um negócio aqui hoje, tá? Que é um novo método de avaliação. Isso seria interessante dar uma mostrada, tá? Eu vou abrir aqui só para... Isso aqui é o quê? É um método de avaliação que é aplicado periodicamente e é feito um acompanhamento da evolução dos alunos, tá? E nós estamos começando com isso agora. E aí ele é baseado em descritores. Então, as questões, eles fazem um simulado, uma prova, tá? Para quem trabalha na área de educação sabe o que é o SAEB, tá? Então, a gente trabalha um preparatório para os alunos para a prova do SAEB. A gente faz um simulado parecido, tá? Cada questão da prova, ela está relacionada a um descritor. Deixa eu abrir aqui para ficar fácil de ver. Os descritores, está aqui, ó. São as capacidades relacionadas às questões das provas. Isso permite a saber por aluno, por turma, por escola, aonde que os alunos estão mais fracos e aonde os alunos estão mais... Esse gráfico, por exemplo, mostra, ele está em ordem do número de erros para o número de acertos. Então, o descritor número 4, que pode ter mais de uma questão envolvida, 75,8% dos alunos erraram. Não sei se está dando para entender. E, na outra ponta, 62,8% dos alunos acertaram o descritor 1, as questões relacionadas ao descritor 1. Então, o que acontece? O descritor 4 e os 6 são os campeões de erros, é onde os professores têm que trabalhar. E aí, com esses gráficos, com esses resultados,
eles vão fazer um reforço com os alunos nesses descritores, nessas habilidades aqui, tá? E fazer uma nova prova para ver se houve mudança nisso daqui, para ver se os alunos tiraram uma nota melhor, tá? E por que que isso é importante? Em primeiro lugar, porque isso é uma ferramenta que melhora de fato ela usa a avaliação como ferramenta para melhorar a qualidade de ensino, tá? Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a instituição ela só sobrevive se ela tiver um bom resultado no SAEB também. É um dos índices que levam aos recursos é a nota dos alunos do SAEB. Então, para que os alunos tenham nota boa no SAEB, você tem que ter uma forma de saber onde é que eles são bons, onde é que eles não são. Então, a gente está partindo para esse método de avaliação, que não é só uma avaliação, é uma avaliação pontuada, que aponta exatamente as dificuldades de cada aluno e também por escola. Por exemplo, se eu clico no descritor aqui, não, é no outro. Ele vai me mostrar por escola. Ele vai me mostrar dentro da rede. Cadê? Peraí, turma SAP. Cadê? SAP. Resultados, gráfico por descritores escola. Vou colocar matemática. A escola é obrigatória, vai. Vamos colocar uma qualquer aqui. Ano escolar, nono ano. Ah, tá, não tem. Quinto ano. Pronto. Aqui ele me mostra por escola, tá? Do maior número de acertos ao maior número de erros. E aí ele me mostra por turma. Eu tenho 2 quinto ano. O que eu consigo ver aqui? Tá? Não, eu só tenho 1 quinto ano. Mas ele compara. Quando você tem mais de um, ele compara. Bom, enfim, eu só quis mostrar isso porque tem muita coisa escondida aqui dentro que é usada na gestão. São informações mais para o pessoal da educação mesmo. E aí precisaria de muito tempo para mostrar tudo que tem aqui, como é que funciona e tudo mais, né? É isso. Perfeito. Gente, está chegando muitas perguntas. Infelizmente, a gente já está com 2 horas de apresentação. Eu não consigo me estender além disso. Não é porque eu vou largar, não, viu? É porque realmente eu já tomei muito tempo do Zamboni. Para vocês terem uma ideia, está junto desde de manhã, não é, Zamboni? Era 10 da manhã, quando a gente iniciou os testes, internet, enfim. E aí começamos às 15 horas. Eu não quero alongar mais do que tudo que a gente mostrou. Tem um e-mail do Zamboni aí que ele deixou à disposição. Então, vocês podem ir, de repente, falando comigo. O e-mail do Zamboni também está aí. Só tomem cuidado, usem com moderação para não aperrear ele. Não, mas eu estou disponível realmente para... Sim, pode falar, Zamboni. Eu estou disponível para ajudar, para apoiar, né? Dúvida, né? Podendo contribuir aí, podendo contribuir de alguma forma. Perfeito. É que, assim, o sistema de gestão escolar, ainda mais um sistema que ele não é um sistema para gerenciar uma escola. Uma característica desse sistema é que é para gerenciar uma rede municipal de ensino, né? Sim. Então, teoricamente, a gente lida aqui com 24 escolas, mas se você pega um município grande que tem mais de 100 escolas, ele deve funcionar, não tem por que não, né? Tem um caso de uma Secretaria Estadual de Educação Minas Gerais. Sim. Imagine que o sistema de gestão escolar deles é desenvolvido em script case. Olha, certo. Minas Gerais, estado gigante. Imagine o que esse sistema não deve ter de funcionalidades, de regra de negócio, de quantidade de telas, de acesso ao banco de dados, enfim. O sistema de gestão escolar envolve muitas rotinas. Zamboni, eu quero muito te agradecer
Agradecer a paciência de ter ficado aqui nos testes com a gente. Eu sei que a rotina é complicada, as demandas são muitas. Agradecer também ao pessoal que está participando aqui, que ficou até agora. Muita gente ficou até o final. Então, se de repente alguém que está aqui tem algum sistema que esteja ligado à gestão pública e queira apresentar, eu estou deixando aqui também meus contatos à disposição, certo? Legal. Do gerente de contas para governo. Então, vocês podem entrar em contato comigo, tanto para mostrar uma solução que vocês desenvolveram, ou para contratar o Script Case, ou para saber mais sobre o Script Case. Ah, Daiane, eu queria ver uma apresentação do Script Case no desenvolvimento, em vez de ver uma aplicação final como essa que foi mostrada pelo Zamboni. A gente mostra também, a gente tem a agenda disponível para vocês. Tá aí meu WhatsApp, meu endereço de e-mail, o endereço de e-mail do Zamboni, e a gente vai conversando e apoiando em algo mais que vocês precisem, ok? Um negócio que eu queria dizer, para quem ainda não trabalha com a ferramenta, tem um fórum do Script Case que é fantástico. Pessoal muito prestativo para ajudar, você consegue, no começo, hoje eu não preciso tanto deles, mas no começo me ajudou muito o fórum do Script Case, muita coisa eles têm lá, uma quantidade muito grande de informação, de tutoriais, de um monte de coisa, tá? Então, vale a pena saber disso. Muito bom. Eu vou trazer Zamboni sempre para as minhas apresentações agora, porque ele falou coisas fantásticas. Ele falou sobre ganho de produtividade, ele falou sobre... Eu até fiz o link aqui, viu, Zamboni? Sobre o fato de você ter equipes pequenas, baixo custo, escalabilidade, interoperabilidade, o fato de você estar numa região, de repente, que o acesso à internet não é tão bom, mas que, de repente, você pode utilizar uma solução como o Script Case, instalar no servidor local e ter os sistemas e ter suas rotinas informatizadas, independente de ter internet ou não. Então, são pontos assim que agregam muito, tanto para a solução, para o Script Case em si, mas que a gente vê na prática, com alguém utilizando, é fantástico. Eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui, ao Zamboni mais uma vez, e eu fico à disposição.